Ok, pessoal, então, para dar início à primeira sessão, eu chamo o Jobson Modena. Jobson Modena é o coordenador da CE do COBEI, que cuida da proteção contra descargas atmosféricas, e o José Barbosa de Oliveira, também é um dos relatores de uns grupos de estudo lá da nossa comissão de estudos. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Agradecer, primeiramente, ao Dr. Hélio Sueta e todo o pessoal que nos ajuda e está conosco na empreitada, né, da proteção contra descargas atmosféricas. Desde aqui do staff da USP, que tem trabalhado junto com o Hélio incessantemente nesse nosso objetivo, quanto a todos os membros da nossa comissão CE 6410, que revisa a NBR 5419, que já publicou outros documentos, inclusive outra norma um pouco menos conhecida, um pouco menos divulgada que é a 5419, mas não menos importante que ela, que é a NBR 16785, responsável, então, pelo sistema de alerta de tempestades elétricas, né? Então, agradecer a todo esse pessoal, agradecer a vocês que estão aqui demonstrando o interesse pela proteção contra descargas atmosféricas e convidando-os a juntos termos aí um grande evento. Barbosa. Bom dia a todos. Gostaria também de fazer aqui coro com o Jobson, parabenizar a organização, todos que contribuíram para esse evento, na pessoa do Hélio, que, de fato, tem se empenhado bastante para que esse projeto continue e vá crescendo. A gente está vendo que, desde o número de palestras e participações de empresas e das pessoas que vêm participando presencialmente aqui, né, vem aumentando o sinal de que esse evento está tomando corpo, e isso é bom, vai fortalecer a proteção contra descargas atmosféricas no Brasil, e, com isso, esperamos salvar vidas, né? Isso aqui, esse evento acontece com essa nobre finalidade de proteção da vida humana. Então, partindo para o início aqui dos nossos trabalhos, como vocês já estavam com saudade dele, chamaremos para o púlpito o professor Dr. Hélio Sueta. Ele vai falar sobre os mecanismos de ferimentos por raios, uma análise de casos no Brasil. O professor Hélio Sueta possui mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica pela EPUSP, foi diretor de divisão de potência do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo de 2001 a 2011 e atualmente ocupa o cargo de chefe substituto da Divisão Científica de Planejamento, Análise e Desenvolvimento Energético no mesmo instituto. É atualmente secretário da CE 6410, Proteção contra Descargas Atmosféricas, e representante do Brasil no TC 81 da IEC. É professor do curso de pós-graduação em Instalações Elétricas da Unipotência. Ok, bom dia. Estamos com um probleminha ainda no PowerPoint, no passador, mas vamos lá. O Danilo vai me ajudar aí, tá? Então, volta uma só, por favor, Danilo. Tá, o título da palestra é Mecanismo de Ferimentos em Acidentes com Raios, uma análise dos casos no Brasil. Então, esses 5 aqui são os autores desse trabalho. Então, vamos lá. São seis
São 6 mecanismos que são os mais estudados no mundo em relação a quais as formas, né, que a descarga atmosférica pode ferir alguém. Então, a descarga direta, aquela que a descarga atinge diretamente a pessoa. A tensão de passo, né? Então, a descarga quando atinge o solo, ou quando ela atinge um SPDA e vai para o solo, através da descida e seu aterramento, ela forma linhas de tensões diferentes, e aí, se a pessoa tiver com um pé numa linha e na outra, ela pode sofrer uma tensão de passo, isso também fere as pessoas. A tensão de toque, quando a descarga energiza algum elemento metálico, a pessoa está tocando, ela também sofre um choque elétrico. Não? Tá. Isso pode ser, por exemplo, num aparelho de televisão, numa geladeira, ou se você estiver próximo do... Tá. Beleza. Obrigado. A descarga lateral. Então, quando a descarga atinge algum elemento, por exemplo, uma árvore, uma torre, se você estiver muito próximo dessa árvore, ela pode acontecer uma descarga que vai da árvore para a pessoa. Então, isso acontece bastante. Um mecanismo que não é ainda muito conhecido, a gente já teve palestra disso ano passado, mas vamos ter uma esse ano com o Milton Shihara, sobre o líder ascendente não conectado. Então, quando a descarga ela vem em direção à Terra, o campo elétrico formado por essa descarga faz com que surjam líderes ascendentes. Um deles vai se conectar a essa descarga, os outros são líderes ascendentes não conectados, e ele pode surgir da cabeça de uma pessoa que seja submetida a esse campo elétrico. E outros mecanismos não elétricos, né? Então, por exemplo, o canal de descarga tem uma temperatura altíssima, a 30.000 kelvins, e aí as moléculas de ar que estão nas suas redondezas se expandem rapidamente, aquilo que a gente escuta como trovão, e isso pode, se você estiver próximo dessa descarga, você pode ser jogado para longe, você pode ter os tímpanos afetados e tal. Então, esses são os mecanismos que a gente estudou. E aí, nesse estudo, a gente analisou basicamente 3 papers internacionais. O primeiro, bem conhecido pelo pessoal que faz esses estudos, que é o da Marianne Cooper, do Chris Andrews e do Ron Hooley, onde eles dividiram como é que esses mecanismos acabam acontecendo, né? Então, isso para países desenvolvidos, isso é importante, porque se você souber aonde estão acontecendo, ou como as pessoas estão se ferindo devido aos raios, você consegue pensar melhor na proteção, né? O que a gente faz em função disso. Então, tem essa distribuição que é bem conhecida. Tem uma dos chineses, onde eles viram lá na China que a maioria dos ferimentos foi por descarga direta. Aí o Chris Andrews, ele é um pesquisador australiano, ele fez parte do primeiro estudo, mas aí ele reestudou algumas questões e viu que, principalmente, a questão da tensão de pasto estava exagerada no primeiro estudo, porque quando a descarga está fluindo pelo solo, a tensão vai caindo também no solo. Então, só quem estiver mais próximo, coisa de 10 metros, máximo 15 metros, do ponto de impacto da descarga, é que vai sofrer com essa tensão de passo. Então, ele diminuiu um pouco aqueles números que tinha no estudo anterior, para uns 20% das pessoas são feridas por tensão de passo. E o líder ascendente não conectado, que é um assunto que começou a se estudar com mais ênfase atualmente, aumentou um pouquinho, aquelas pessoas que estariam um pouco mais longe, né? E outros mecanismos não elétricos, no caso, ele não fez esse estudo. Bom, aí o que a gente fez? Nós fizemos um estudo registrando, analisando notícias de internet, notícias que saem na imprensa, usando o Google Alert. Depois, nós catalogamos todas essas notícias, registramos, filtramos primeiro, depois registramos,
tabulamos e passamos para 4 especialistas em descargas atmosféricas, estão os 4 aqui, e cada um deu a sua opinião sobre aquilo, é uma coisa meio subjetiva, mas a gente combinou antes como faria isso, e aí estamos montando a pizza brasileira para isso. Então, em relação às palavras-chave, a gente usou raios, descargas elétricas, choques elétricos, descargas atmosféricas, e, com isso, a gente recebeu um monte de... Era praticamente 4 e-mails por dia, e a maioria descartado, porque era alguma coisa que não tinha nada a ver, ou era uma notícia duplicada, ou era uma notícia que você não conseguia tirar nada delas. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu analisar várias notícias. E aí, com essas notícias, a gente fez um banco de dados usando o Access, colocando a cidade, o estado, a data do acidente, o sexo da vítima, a idade dela, quando tinha, profissão, o que ela estava fazendo na hora do acidente, se estava pescando, se estava jogando futebol, se houve a fatalidade ou não, e também o link das notícias. A gente tem um banco de dados bem grande sobre isso agora. E aí, a gente separou 413 vítimas. Então, a gente pegou desde 2019 até 2023, a gente analisou todas aquelas vítimas, a gente passou, primeiramente, para 3 especialistas, todas as notícias, cada um leu todas e foi analisando se era descarga direta, tensão de toque, tensão de passo, descarga lateral, a gente foi analisando. E, em alguns casos, onde houve alguma dúvida, alguma coisa assim, um empate, ou que a gente ficou muito... A gente passou por um 4º especialista para ele analisar, ler a notícia, analisar, e aí a gente tentou mudar. E aí a gente chegou nesse resultado. A gente chegou que, para descarga direta, a gente viu que houve, nesses casos analisados, 91 ferimentos com 75 mortes. Tensão de passo, 97 com 39 mortes, 59 para tensão de toque com 39 mortes, 61 com descarga lateral, sendo 41 mortes, e 71 com o líder ascendente não conectado, com 34 mortes, e não elétricos, 34 e 9. Bom, a gente também analisou, comparou com os dados dos outros países, a gente notou que, em países em desenvolvimento, a gente ainda tem uma grande população morando no campo, trabalhando no campo, e aí as descargas diretas elas são geralmente fatais, são perigosas. Ainda nos países em desenvolvimento, você não tem ainda uma mecanização, uma automação da agricultura tão forte como nos países desenvolvidos. Em relação aos ferimentos, com tensão de passo, a gente viu que ele é menos fatal. Muitas vezes a pessoa sofre um choque, mas acaba não morrendo. A questão do líder ascendente não conectado e os não elétricos tem números significativos. Tá? É difícil de a gente identificar, mas a gente considerou que tem números significativos, sim. Em relação ao que a gente começou a analisar o que acontece nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento em relação aos fatos, as mortes ou não mortes, a gente viu que o número de trabalhadores rurais em áreas abertas é um fator importante, tá? Em países em desenvolvimento esse número é grande ainda, então acontece muito acidente em áreas abertas. Nos países desenvolvidos, a gente viu também que lá a população em geral ela tem um conhecimento maior da proteção. As pessoas são mais treinadas, participam de mais eventos como esse, então elas têm um conhecimento melhor. Por isso que a gente faz esses eventos aqui, para tornar a nossa turma bem mais, com conhecimento melhor em relação à proteção. Também, nos países desenvolvidos, a gente tem um serviço médico muito mais rápido e mais eficiente. Então, você vai numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, geralmente tem um hospital bem equipado, com pessoas com conhecimento de como tratar isso, sendo que nos países em desenvolvimento, tem cidades que não tem nem hospital e tal.
E também os países em desenvolvimento, eles ficam geralmente nas zonas temperadas. Lá, a gente tem um número de descargas por quilômetro quadrado por ano bem mais baixo do que nos países tropicais, onde esse número é maior. Tá? Brasil, por exemplo, hoje o Walter vai mostrar os novos mapas, mas no mapa antigo tinha 18 raios por quilômetro quadrado por ano aqui no Brasil. E essa foi a pizza para vítimas fatais que a gente encontrou no nosso estudo. Então, 22% descarga direta, 24% tensão de passo, tensão de toque 14%, descarga lateral 15%, líder ascendente não conectado 17% e outros não elétricos 8%. A gente teve vários desafios, a gente teve o problema da falta de informação detalhada, mas a gente conseguiu bastantes dados, por exemplo, a localização, se foi dentro de casa, se foi em área rural, se estava embaixo de uma árvore, se foi perto de uma cerca, se estava na praia ou estava em barcos, e a atividade, estava trabalhando em campo, andando de moto, pescando, jogando futebol, estava falando no celular plugado na tomada. Tem uma palestra muito boa que o Danilo vai dar hoje sobre isso. E também, uma outra dificuldade é que vários mecanismos podem estar numa única descarga. Então, assim, a descarga atinge uma pessoa, ela geralmente morre, aí uma outra pode ser por tensão de passo, uma terceira por LANC. Então, essa dificuldade a gente teve para fazer esse levantamento aí. Então, mas para tentar equalizar os conhecimentos, a gente se reuniu várias vezes e viu, olha, para descarga direta, pessoal, vamos pensar naqueles casos onde a vítima estava numa área aberta, teve, por exemplo, marcas de queimadura no corpo, por exemplo, uma outra pessoa viu, né, eu vi que o raio pegou naquela pessoa, eu estava olhando, né, e teve uma indicação visual de uma pessoa. A descarga direta geralmente é fatal, e danos substanciais na roupa. Em relação à tensão de passo, a gente considerou a pessoa perto do ponto de impacto, até uns 10 metros, mais ou menos. E a gente viu que, geralmente, tem mais que uma vítima por raio. Por exemplo, num campo de futebol, assim, várias pessoas acabam sofrendo com isso. E, às vezes, você encontra algumas marcas nos pés da pessoa acidentada. Em relação à descarga lateral, a maioria das vezes acontece essas figuras de Lichtenberg, que são um arvorejamento, assim, parece uma tatuagem que acontece na pessoa, nos braços, no ombro, no pescoço da pessoa. E as pessoas geralmente estão embaixo de árvores, se protegendo da chuva, ou perto de poste, ou perto de cerca, e aí acontece a descarga lateral. Em relação ao líder ascendente não conectado, já é um pouco mais difícil, mas quando a vítima sobrevive, ela reclama bastante de dor de cabeça. A gente considerou aquelas pessoas que não estavam tão próximas do ponto de impacto, acima de 10 metros, e acontecem muitos feridos por um único raio, e a gente contabilizou aqueles que estavam mais longe. Em relação à tensão de toque, a gente analisa a notícia, verificando se a pessoa estava tocando no objeto, por exemplo, um celular carregando, um telefone com fio, uma geladeira, estava mexendo na geladeira, no fogão, ou se estava perto de algum equipamento conectado na tomada. Geralmente começa a chover, começa a cair uns raios, a pessoa vai lá e tem que tomar cuidado também no momento de tirar. Muitas pessoas foram feridas tirando a tomada, o plug da tomada, e geralmente não tem muitas marcas, ou se tiverem, são muito pequenas essas marcas. E para os danos não elétricos, a pessoa foi jogado para longe da descarga, teve perfuração no tímpano e morte ou ferimento devido a incêndio, que acontece bastante também nas descargas atmosféricas. Bom, partindo para as conclusões, a gente viu que nos países desenvolvidos, a gente vê que a fatalidade ela é proporcional à migração da população rural para as áreas urbanas. A gente tem ali aquele gráfico do National Lightning Safety Council, é um conselho americano que tem um tremendo site bem legal, e tem ali, desde 2001 até 2024, como caíram as fatalidades com raio. Ainda
com a implementação das normas técnicas, por isso é importante o trabalho nosso aqui de fazer as normas, também diminuiu a quantidade de acidentes e também a questão dos centros médicos, que eu falei que já tem pessoas mais treinadas. Uma maior quantidade também de estruturas protegidas e inspecionadas. Isso a gente ainda não vê bastante como deveria ter nos países em desenvolvimento. As estruturas lá têm um piso mais isolante, sapatos adequados, banheiros são dentro de casa. Nos países em desenvolvimento existem muitos lugares que o banheiro é fora de casa, então, mesmo com tempestade, as pessoas acabam saindo. Tem um sistema de alerta de tempestades mais difundido, tá? Esse assunto ainda é pouco, infelizmente, difundido nos países em desenvolvimento, e locais com abrigos protegidos. E, para terminar, esses dois eles sofreram uma descarga em 75. Essa foto foi microsegundos antes do raio, e você vê o efeito do campo elétrico ali. Esse menorzinho ele teve queimadura de 3º grau, mas, graças a Deus, eles não morreram. E, para terminar mesmo, eu gostaria de já usei o ano passado, uma frase adaptada da Marianne Cooper: quantas pessoas podem dizer que salvaram uma vida? Então, nós, com trabalhos conjuntos aqui de todos que estão aqui, na segurança contra as descargas atmosféricas, um dia podemos dizer isso.